Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 12 de maio, a Igreja hoje celebra São Pancrácio, mártir de Roma. Nasceu por volta do ano 289 em Roma. Convertido ao cristianismo, tornou-se um mártir ao ser decapitado por conta de sua fé durante a perseguição do imperador Diocleciano e morreu em maio de 304, aos 14 anos de idade. É o padroeiro das crianças. E nós vamos prosseguir orando no Evangelista João, agora no capítulo 13, os versículos de 16 a 20. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima de seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo a vós todos, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Muito bem, irmãos e irmãs. Lavar os pés é o gesto profundamente de humildade, sem medida, ou seja, pois alcança o infinito. Um Deus se abaixa ao mais íntimo da criatura humana para amá-la, para servi-la, ensinando-a que o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O sinal verdadeiro do cristão é o serviço humilde, vendo o Cristo nos pobres, nos infelizes, nos desprezados, realmente neste mundo, naquela época e na atualidade. Depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele sentou-se e começou a ensinar e explicar o sentido do que acabava de fazer. Revela-lhes os grandes mistérios do reino que está para ser inaugurado através de sua paixão, morte e ressurreição. No reino que virá depois do sofrimento e morte, tem lugar todos os que colocam numa atitude de humildade, simplicidade e serviço. Portanto, só se sentarão à mesa do banquete celestial os que, embora não sendo escravos, prostrados e se fazem servo uns dos outros. Deixando um exemplo do verdadeiro discípulo, ele lavou os pés dos apóstolos e serviu-lhes o pão, enquanto eles, sentados como senhores,
comiam e bebiam. Neste gesto de Jesus, deixa o verdadeiro triunfo da sua glória do céu. O anseio do discípulo deverá ser o serviço e não a glória. Esta virá, mas como que consequência da realidade na cruz. É necessário que sigamos as pegadas do Mestre servidor. Sigamos, irmãos e irmãs, os passos de Jesus para que sejamos merecedores das bem-aventuranças reservadas para todos os que recebem aquele que enviou, ou seja, Jesus que veio ao mundo para nos resgatar. Em tudo servindo para a manifestação da glória de Deus, sejamos os seus missionários neste mundo que muitas vezes resiste à mensagem do Pai na pessoa do Filho. Quem o recebe, recebe o próprio Pai, como afirma Jesus, e ele e o Pai são um. Pois bem, irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo pascal. Essas palavras de Jesus nos tranquiliza justamente quando nós percebemos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vamos então prosseguir orando, confiantes na sua palavra e pedindo pelos nossos irmãos atingidos pela guerra, pela paz no mundo, portanto, e também pelas pessoas que nos pedem orações, especialmente os enfermos, os profissionais da saúde, e pedindo também a intercessão de Maria, a nossa mãe, que ela também interceda por tantos irmãos e irmãs que precisam da graça da saúde e da paz em sua casa e em toda a humanidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.